Certamente você tem olhado para a situação que o seu marido hoje se encontra, né, vivendo lá nos braços da mulher estranha e parece que está tudo bem para eles, né? Você olha para sua esposa e aparentemente está tudo certo. Parece até que as palavras deles fazem sentido, né? Deus quer me ver feliz, por isso Deus está me abençoando na condição em que eu estou. Não importa se eu deixei você, se eu deixei os filhos, se a situação toda ficou ruim para o seu lado, o importante é que eu vou bem, eu estou bem e Deus está do meu lado. Parece, aparentemente, que isso faz sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em Malaquias, no capítulo 3, queridos, e isso eu quero que você abra sua mente, expanda sua mente. Esse texto é um texto que sofre uma agressão terrível por parte de pregadores, porque eles só falam a respeito de finanças, só falam a respeito de dinheiro, quando utilizam esse texto. Mas este texto ele vai muito além de questão financeira, de dízimos, de ofertas. Esse texto vai falar aqui principalmente no verso 6. Dá uma olhada no verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Olha, a primeira declaração de Deus aqui é dizer: eu não mudo. Eu não mudo, vocês estão mudando. Vocês não são mais o povo que eu chamei. Vocês agora me roubam, vocês agora defraudam, vocês agora adulteram, vocês agora fazem um monte de coisas das quais vocês não deveriam fazer, mas eu ainda continuo firme, fiel. Você sabe o que significa esta frase de Deus? Eu, o Senhor, não mudo. E aí ele vai completar, mas eu quero te chamar a atenção para esta frase específica. Deus havia feito uma promessa sobre os filhos de Abraão, sobre os filhos de Isaac, sobre os filhos de Jacó, e Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não muda, Deus não altera, porque o homem alterou. A Bíblia vai dizer que ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Isso significa que Deus vai nos presentear, que Deus vai nos mimar, e que Deus vai dizer: tá tudo bem, você fez tudo de errado, mas tá tudo certo. Não, jamais. É porque Ele não viola a sua própria palavra, é porque Ele zela sobre a palavra para cumprir. Muitas vezes você vai olhar um cenário aparentemente de aprovação divina quanto ao seu marido e a sua esposa que está no adultério, mas saiba que o momento deles vai chegar, a casa deles vai cair. Pastor, por que ainda não caiu? Porque ainda não é o momento, porque ainda não é a hora, e porque neste momento a palavra do Senhor sobre a vida deles precisa se cumprir, porque o propósito de Deus sobre a vida de cada um deles e até sobre a sua vida e de seus filhos precisa se cumprir. Precisa. Então perceba, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo, e aqui ele vai dizer: por isso, porque eu não mudei, é que vocês ainda não foram destruídos, porque os descendentes de Jacó não foram destruídos, porque havia uma palavra dada por Deus a Jacó, por isso é que os filhos não seriam destruídos. Não ainda, mas quando chegasse o tempo certo, o tempo propício, Deus estava dando prazo, tempo para que houvesse uma conversão, uma mudança, mas chegaria o dia em que Ele seria um Deus vingador, em que Ele viria com fúria sobre a terra, e a Bíblia diz: eu virei a vocês, o versículo anterior, versículo 5, eu virei a vocês trazendo juízo. Ei, e não pense você que vai demorar, o texto mesmo vai dizer isso: sem demora vou testemunhar contra. Ei, Deus vai ser uma testemunha contrária. Se naquele momento do casamento, Deus foi uma testemunha dizendo: não, ok, o casamento de vocês é a primeira aliança, você é o primeiro marido dela, ela é a primeira esposa sua, então tá ok, tá tudo tranquilo, casem, vivam a vida, vivam o projeto de Deus para a vida de vocês. Se Deus neste momento está sendo uma testemunha favorável quanto às pessoas que fizeram errados, quem procurou feitiço, está escrito aqui, querido: sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros. Vou testemunhar contra quem casou direitinho? Não! Vou testemunhar contra os adúlteros. Aquele que abandonou sua primeira esposa, o seu primeiro esposo e foi se envolver com outra pessoa. Ou aquele que abandonou, simplesmente defraudou a sua família e foi viver de forma dissoluta, ainda que não tenha ninguém, mas deixou
as pessoas que fizeram aliança, um pacto para a vida inteira. Deus vai ser uma testemunha contrária. Vai depor contra você, que é adúltero, que está nessa condição de adultério. Vai depor contra o seu marido, que está lá na prática do adultério. Contra a sua esposa, que está se deitando com outro homem. Deus será uma testemunha contrária contra os que juram falsamente. Aqueles que concordam, que apoiam, que dão apoio, que dão aval para que maridos e esposas continuem nos seus adultérios, nos seus pecados, contra aqueles pastores que juram que não é pecado se casar novamente, que está tudo bem se divorciar e casar com outra pessoa. Contra esses, Deus será testemunha. Deus será testemunha. Contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, os que oprimem os órfãos. Você conhece órfãos? Órfãos de pais vivos, que simplesmente abandonam os seus filhos e deixam eles vivendo à míngua. Às vezes dão a pensão de um valor simbólico, só para dizer que estão ajudando de alguma forma, e outros que nem ajudam, nem sequer ajudam. Deus será testemunha contra ele. Não se preocupe, querido. O que eu quero dizer para você é: não se preocupe. Hoje aparentemente vai tudo bem, aparentemente está tudo tranquilo, querido, mas Deus vai fazer descer fogo do céu, casas serão derribadas. Queridos, Deus vai destruir tudo aquilo que está contrário à vontade dele. Tudo, absolutamente tudo. Queridos, uma das coisas que o texto de Malaquias, todo o livro de Malaquias vai falar sobre a profanação do templo. Como a profanação? O povo vinha, oferecia sacrifícios, oferecia ali as suas ofertas, mas em casa judiavam de suas esposas, traíam suas esposas, se deitavam com outras, e Deus estava injuriado com aquilo. Deus estava indignado com aquela situação. E sabe o que Deus faz? Deus manda este povo exilado para a Babilônia, faz com que eles sejam exilados. E Deus, o próprio Deus, providencia que o templo seja destruído. Porque aonde existe uma edificação, e a edificação é valorizada mais do que a palavra dele, ali Deus não se encontra. Deus destrói mesmo. Essas igrejas, esses lugares onde profanam o nome do Senhor, dizendo que não, você pode, sim, você pode casar novamente, se não deu certo, se foi motivo de adultério, de ameaças, se houve abandono, não importa, você pode casar novamente. Essas pessoas que dizem isso, contrárias, absurdamente contrárias à palavra do Senhor, serão réus, e Deus testemunhará contra elas no grande e terrível dia do Senhor. E o grande e terrível dia do Senhor não é apenas o julgamento final, querido. Não é apenas o último dia, quando Jesus virá nas nuvens e todo olho verá, mas chega para todos nós em algum momento da nossa vida. Chega para todos. E Deus será contra. Deus será contra. Cada um pagará aqui na terra por coisas absurdas que estão fazendo, e pagará na eternidade também. Deus recompensa a todos. Deus recompensa a todos segundo as suas obras, é o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos. Deus não se deixa zombar. Ninguém vai dizer: eu fiz a coisa errada e recebi de Deus recompensas boas. Ninguém, absolutamente ninguém. Hoje o seu marido, a sua esposa pode até estar achando desta forma, mas é porque ainda não veio sobre eles a ira do Senhor, porque ainda Deus não é testemunha contra eles, mas Deus será. Deus faz esta promessa. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Deus está cumprindo uma promessa feita, mas Ele vai cumprir a promessa que Ele está fazendo, de dizer: eu serei testemunha contra feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram trabalhadores em seus salários, os que oprimem os órfãos, as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não tem respeito algum pelo Senhor. Deus será testemunha contrária. Deus será testemunha. Quando Deus for testemunha contrária, querido, meu Deus,
Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Terrível coisa. Por isso, não se preocupe, não se assuste, não se escandalize, não abandone o projeto de restauração, não abandone a busca, porque Deus não se esqueceu de você. Deus não está fazendo com que você viva em sofrimento e está privilegiando o seu marido. Não, Deus está corrigindo você, transformando você, mas vai chegar o dia do esposo, vai chegar o dia da esposa. Todos eles que estão em adultério, que estão desagradando o Senhor, não estão respeitando o Senhor, Deus, o próprio Deus, será testemunha contrária a cada um deles, e a casa deles vai ruir. A situação que hoje eles estão vivendo, aparentemente de felicidade, coisa que nós sabemos que não há, não tem paz lá do outro lado, mas aparentemente parece que vai tudo bem. Queridos, você vai ver o grande e terrível dia chegar sobre a vida do seu marido, chegar sobre a vida da sua esposa, e destruição vai acontecer. Não que nós queiramos que eles sejam destruídos, mas nós sabemos que Deus é justo e que Deus vai fazer de tudo, até mesmo uma grande e terrível destruição, para recolocá-los nos seus devidos lugares, e que eles possam aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, e nunca mais repetir o que eles estão fazendo. Antes, se arrepender dos seus pecados e retornar à casa como o filho pródigo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e não, jamais desanime.